tema que eu quero abordar com vocês hoje, que é o movimento na vertical, okay? Movimento dos corpos na vertical. Então é o seguinte, cara, usando aí o próprio texto do livro de vocês, ok? Então, o que acontece? Antes do Galileu falar alguma coisa, acho que vocês conhecem esse cidadão aí chamado Galileu Galilei, né? Antes dele, existia um negócio chamado física aristotélica. O que era isso? Aristóteles, ele foi o primeiro cara, lá 300 anos antes de Cristo, a explicar o movimento das coisas, tudo bem? E aí ele explicava o seguinte, por exemplo, ele era baseado, a ciência do Aristóteles era baseado nos 5 elementos, certo? Terra, água, fogo, ar e éter, que era o 5º elemento, era um elemento dos imortais, e enfim, baseado em mitologia. Então, o que acontece? Ele explicava que corpos que são originalmente dos elementos terra e água, esses elementos caem. Um passarinho voa para Aristóteles porque ele é do elemento ar. Então, um desenho que ele põe muito isso, essa filosofia aristotélica impregnada, eu acho que alguém já deve ter pensado aí, o Avatar. Então, lá no Avatar, eles falam ciência baseado no ensino aristotélico. Tá errado? Para a época deles, era o que explicava. Okay? E ninguém ousava dizer o contrário. Até porque a religiosidade europeia ela foi muito baseada nas mitologias, foi muito baseado no ensino grego, e aí acabou que ficaram as verdades dali. E aí surgiu um caboclo, rebarbado da vida, e começou a questionar. Não, bicho, esse negócio não é bem assim, não. Qual era o papo do Aristóteles? Ele dizia, esses elementos aí fazem os caras cair. Mas elementos, olha lá, se eu pegar 2 corpos, sendo um mais pesado, vamos dizer assim, que tem mais massa que o outro, eles caem em tempos diferentes. Ou seja, 2 corpos de massa diferentes, o mais pesado cai primeiro. Me diga uma coisa, tá errado isso? Você vê isso, um corpo mais pesado cair mais rápido que o mais leve? Te lança aí, dá tua opinião no chat, no lugar aí. Tu acha que a observação do Aristóteles está errada em dizer que o corpo mais pesado ele cai mais rápido? Alô, turma, vocês estão por aí ainda? Lembra que todas as coisas que vocês fazem ou não fazem saem na gravação. Então vamos lá, vou entender que vocês disseram aí no chat que tava, não tava, não sei. Então é o seguinte, o Aristóteles, ele falou porque ele viu. Mas não havia comprovação científica, ok? Então vamos entrar num ponto muito importante. Bases da ciência. A gente está vivendo um momento onde isso está entrando em questionamento de novo em uma época que não precisava isso acontecer. Nesse período de pandemia, nós vimos uma lenda criada sobre a hidroxicloroquina. Que lenda? A hidroxicloroquina é boa no combate ao coronavírus. Então, muitos lugares, não, eu vou usar. Estados Unidos comprou um estoque absurdo de hidroxicloroquina, né? E aí, o que a Organização Mundial da Saúde fez? Pô, meu irmão, uma coisa é tu ver que um caso ou outro aconteça. Outra coisa é ser uma realidade, uma lei. A hidroxicloroquina, de fato, trata. Okay? E aí, bom, na dúvida, no questionamento, eles foram fazer que nem um Galileu. Eu vou testar, eu vou escrever, eu vou ver se isso daí se há alguma comprovação. Então, existe um método de teste, a ciência é baseada no método, que não é somente por causa da observação,
Ah, o céu é azul. Por quê? Não sei, riscaram lá. Não é só uma explicação, algo que alguém viu, alguma coisa do tipo. Eu tenho que ver uma constância disso aí acontecer. Então, aí foram, pesquisaram. Só que na ciência existem muitas verdades e inverdades. Aí o que aconteceu foi que muitas pesquisas apontavam que não há indício de que a hidroxicloroquina tem algum efeito no ato de tratamento. Tem outros efeitos. E aí surgiu uma pesquisa que diz que, além de não haver efeitos benéficos, pelo contrário, mata. E aí o que aconteceu? Suspenderam o uso, aí depois disseram que o artigo tinha falhas, ele foi questionado. Própria ciência, gente. Isso aí é Immanuel Kant, crítica da razão pura. Então, os próprios cientistas questionaram os próprios cientistas e acharam falhas. Bom, vamos refazer, vamos voltar para pesquisar. Isso não quer dizer que estão dizendo por aí que ela serve. Bom, o que a gente sabe hoje é que muitos países adquiriram lotes e lotes de hidroxicloroquina que não serve de absolutamente nada. É placebo. Só não sei o que é placebo, dá uma pesquisada aí que é interessante. Hoje começou um teste, olha lá, gente, olha lá. Saiu uma reportagem no Diário do Pará, a gente está questionando aqui ciência, para falar do movimento vertical. Saiu uma reportagem ontem no Diário do Pará, dizendo que hoje os brasileiros começaram a ser vacinados contra coronavírus. Vamos lá, vamos entender. Um grupo de profissionais da saúde que estão sujeitos a um risco maior estão sendo as cobaias humanas para 2 grupos de vacina que podem ter algum resultado. Então, vão testando em São Paulo uma vacina chinesa, em outros lugares do Brasil, incluindo Belém, estão testando um método de vacina. Existem dezenas de métodos espalhados no mundo. Então, testando 2 aqui no Brasil. 2. Foram os primeiros testes no mundo. São os primeiros testes no mundo. Então, a gente vai recolher a informação, ver se desse grupo, metade do grupo tomam soro na veia, ou seja, não tomam vacina nenhuma, e a outra metade do grupo, eles tomam vacina. E aí o que acontece? Nem quem aplica, ninguém sabe, a não ser pela numeração. Todos os lotes vão ser numerados, é igual a tua redação no Enem. O corretor não sabe o teu nome, só há um código de barra, destacado o teu nome. Ele corrige às cegas. Então, os caras lá, eles vão ver se a vacina teve alguma eficácia. Então, algumas pessoas podem apresentar anticorpos por placebo, porque o teu corpo ele trabalha também, e a vacina ela tem que ver se a vacina foi mais eficiente que o placebo. Se for, vamos produzir, vamos imunizar a galera. Mas isso não quer dizer que a pesquisa para, porque pode ter algo melhor, algo mais eficiente. E é isso que Galileu fez. Pô, meu irmão, Aristóteles, pelo amor de Deus, tu só olhou. Me prova que isso é verdade. Aí o que acontece? O Galileu, ele pegava uns alunos e levava lá para o alto da Torre de Pisa. Por que a Torre de Pisa? Vocês conhecem a história da Torre de Pisa na Itália, né? A Torre de Pisa ela foi construída e ficou torta. E aí o que acontece? Em uma das extremidades, ele pode jogar alguma coisa sem o risco de bater na própria torre, do vento bater, jogar e tudo mais, ok? Quando eu era moleque, eu não tinha o que fazer da vida, muito, né? A não ser assistir Dragon Ball de manhã. Eu e um amigo que hoje é produtor de cinema, inclusive, já teve um curta-metragem concorrendo ao Oscar, não vou citar o nome dele, mas enfim, a gente ficava jogando papel higiênico molhado, lá de cima do 9º andar. Ele morava lá na Nazaré com a Benjamin Constant. Então a gente ficava lá, jogava papel higiênico molhado, corria, né? Que ia pegar em alguém. Mas às vezes batia o vento e caía para o apartamento de baixo. Não é que te corria também, porque sabia que ia dar cagada com o síndico. E aí o que aconteceu? Lá no Pisa não corria esse risco, porque ela era inclinada o suficiente para o objeto cair. E aí o Galileu pegava 2 tipos de bala de canhão, como Aristóteles falou. Um mais pesado e o outro mais leve. Qual era a suspeita do Galileu? O ar, ele exerce uma
resistência ao movimento dos corpos. Você está se movimentando dentro do ar. E alguns fatores poderiam ser primordiais para a questão do retardo ou não. Então, Galileu pensou o seguinte: eu vou pegar dois corpos de similaridades geométricas, ou seja, duas balas de canhão, duas esferas. Eu vou lançar de uma altura suficientemente alta, redundante, né? Para eu conseguir ver o efeito e vou ver mesmo se realmente, se o Aristóteles falou, tá certo. E ele jogou várias vezes e monitorou o tempo de queda. A diferença era mínima. Galileu, ele foi pioneiro em monitoramento de tempo, saca? Existia uma ciência naquela época chamada orologia, que era o estudo científico do tempo. Não sei quantos já assistiram o último Piratas do Caribe. Tem uma menina lá, que é aquela que guia todo mundo, que ela diz lá que ela é orologista. E aí todo mundo entendia outra coisa, porque não sabia, porque é uma ciência nova, né? Até então, século XVII. E aí o Galileu tinha um método para medir o tempo de queda, e ele percebeu uma diferença muito pequena entre balas pesadas e balas leves. Essa experiência, se tivesse em sala de aula, eu poderia fazer contigo. Qual foi a conclusão que o Galileu chegou? O ar atmosférico gera resistência à queda. Todos os corpos que caem na vertical são submetidos a uma mesma aceleração. Então, se a aceleração é a mesma, isso quer dizer que a velocidade deles varia da mesma forma. Se eles percorrem o mesmo espaço, eles chegam ao mesmo tempo. Isso é o que descreve as nossas equações de cinemática. V igual V0 ao quadrado... Desculpa. V igual a V0 mais AT. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, que não necessita do tempo, e ela foi a prova que Galileu queria, que é V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AT. Essa aceleração das três equações é a aceleração gravitacional. E Galileu calculou a aceleração gravitacional. Essa aceleração lá na Itália, que está mais ou menos à mesma altura de Belém, a aceleração italiana é muito parecida com a de Belém. Lá na Itália era 9,86 metros por segundo ao quadrado. Eu, particularmente, já fiz essa medida de aceleração gravitacional lá no Forte do Castelo, aqui em Belém, perto do Verpês, ali, 11 janelas e tal. Lá bate 9,71. Na época, como aluno de graduação, o meu celular era aquele Nokia antigão. E aí o que acontecia? Pô, não tínhamos instrumentos muito bons. A gente tinha um gravímetro. Um gravímetro ali custava 20 mil reais na época. Se a gente manipulasse errado, o gravímetro quebrava. Então todo mundo tinha medo de mexer com ele. Mas hoje em dia você pode baixar um aplicativo no celular chamado Firefox. E o aplicativo ele utiliza o acelerômetro eletrônico do celular. Velho, tu pega teu celular, tu mede a gravidade hoje. Se tu colocar teu celular em cima da mesa com o acelerômetro ligado, tu vai ver que tem um valor perto de 9,86. É a aceleração vertical. Todos os corpos próximos da superfície da Terra têm essa aceleração. E aí o Galileu propôs o seguinte: meu amigo, em qualquer lugar em que você tenha corpos com a mesma aceleração, eles cairão ao mesmo tempo. O que atrapalha aqui é a atmosfera. E aí o Galileu propôs: se não houver atmosfera, eles caem em tempos iguais. Ok? Exatamente em tempos iguais. E aí o que aconteceu? Bom, passaram-se séculos, séculos e séculos. Como é que a gente vai ter um lugar na Terra sem a atmosfera? Não dá para fazer isso, né? Na época da Guerra Fria, começou a corrida aeroespacial e os Estados Unidos saiu na frente, claro, evidente, né? Conseguiu... se fosse na Terra, era aterrissar, mas ele foi na Lua, então ele, sei lá, lunarizou, não sei, enfim.
Então, ele pousou na Lua, na Apollo 11, aí veio a 12, 13, enfim. Existia uma missão lá, eu acho que era de 1973, que é justamente desse vídeo que eu quero te mostrar, que ela foi dirigida pelo capitão David Scott, ok? E aí ele repetiu lá na Lua o experimento de Galileu, porque na época não dava para fazer na Terra. Então, ficou de 1638, que foi quando Galileu disse, ei, é isso que acontece. Galileu ele foi condenado pela Igreja Católica, ele foi tido como herege pelo Papa Urbano V, morreu em prisão domiciliar. E em 1992, o Papa João Paulo II foi lá nas bulas papais e revogou a bula do Papa Urbano V e disse que a humanidade errou com Galileu quando condenou ele à heresia, né? Ele não morreu queimado na fogueira da Inquisição, mas ele morreu como um herege, como alguém que violava todo o princípio divino, que merecia um inferno. E aí, em 92, o Papa João Paulo II disse, tá errado, Galileu não é herege, Galileu ele baseou-se na ciência. E hoje em dia você vê Papa dizendo o seguinte, ouçam a voz da ciência, tenham fé em Deus, no homem, mas acreditem na ciência. Esse é o posicionamento que nós temos hoje. Mas ainda temos pessoas que não creem na ciência, que não vacinam ou coisa do tipo. Pare com isso. Você, primeiro ano, não vire uma pessoa que diga, eu não creio, eu não te respeito. Creia que o caminho científico é o caminho, não é um caminho para endeusar alguma coisa, mas se você está falando do homem e da terra, é a ciência que explica. E aí, voltando ao assunto, então eu vou mostrar para vocês o que aconteceu lá na Lua em 1973. Então você tem aqui, ó, um videozinho que foi gravado, só o homem não pisou na Lua. Não é. 1973, veja as imagens. Então, 71, desculpa. about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately Falcon. Mal, parece crer. For our Falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. Não sei se vocês conseguiram acompanhar. O que o Scott tinha na mão esquerda, que é a imagem espelhada aí, era um martelo e na outra mão ele tinha uma pena de falcão. Gente, além de o Scott querer provar a ciência que Galileu disse, ele levou os dois símbolos para atacar a humanidade. Ele levou um martelo simbolizando o comunismo e uma pena simbolizando o capitalismo. Gente, em 1971 a cagada estava feita, o mundo estava dividido. E ele foi lá para a Lua e disse, olha, meu amigo, os dois caem ao mesmo tempo. Ele poderia ter levado qualquer objeto, gente, de massa diferente, mas foi proposital isso daí, tá? Bom, isso na época do Scott, né? 1971. Não dava para fazer isso aqui na Terra. Porém, hoje... Deixa eu só ver um negocinho. Tô aqui. Voltei. Tá. Porém, hoje, gente, nós avançamos... nós avançamos muito em termos de pesquisa e principalmente engenharia. E aí, o que nós já conseguimos? Nós conseguimos hoje simular exatamente a atmosfera da Lua, mas é meio difícil isso. Então, eu vou mostrar aqui um outro vídeo para vocês, que ele foi feito dentro das dependências da NASA e foi direcionado por um físico chamado Brian Cox, ok? Então, vamos ver aqui o que acontece na NASA hoje. Vídeo, cadê você? Galileo's experiment was simple. Quando vocês ficam com o vídeo e o experimento de Galileu, eu vou aqui rapidinho e já volto. And drop them at the same time to see which fell fastest.
in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. Drop 2 millitor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 4. Cameras on. 2. 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Look how they hit right there. Exactly. Back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Vocês percebem aí que foi usado apenas agora de uma bala, né? E aí, cara, você percebe isso aí, cara. Eu vou colocar depois esses 2 vídeos no grupo de vocês do WhatsApp para vocês terem o registro disso daí, né? Então, martelo e pena caem juntos na lua, bola de boliche e pena caem juntos na Terra, ok? E nós físicos, o que é que nós fazemos? Nós descrevemos esse movimento como se não houvesse o que a gente chama de resistência do ar, tá certo? Então, as nossas equações do movimento na vertical, elas são repetições do movimento na horizontal, porque na horizontal a gente não considera resistências de aceleração, ok? Mas na vertical, deixa eu ver, Perla, o vídeo... Pois é, Perlinha. Então, como o vídeo eu sei que... meu Deus do céu, abri aqui o otimizador de memória RAM e tá batendo 97% da RAM. Deixa eu só baixar aqui. Melhorei, mas não melhorei. Ele assou meu processador aqui. Eu vou até fechar o WhatsApp, fechar tudo que não seja da aula, porque foi por isso que travou. Vou colocar no grupo do WhatsApp daqui a pouco. Acabou a aula, eu já transfiro para vocês, beleza? Aí vocês podem rever, tá? Mas aí, cara, você vê o Brian Cox rindo ali à toa. Mas é porque a gente consegue provar na Terra algo que precisou, em um outro momento, a gente sair da Terra para provar isso daí, cara. Hoje em dia é fantástico a gente poder simular outros ambientes. Assim, hoje nós temos planejado a nossa ida a Marte. A gente consegue simular na Terra o ambiente de Marte. Então, e agora, claro, o treino é feito no círculo glacial, moleque, isso é muito escroto, mas enfim. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, isso daí norteou, logo em seguida, uns 30 anos depois que Galileu morreu, isso norteou o estudo de Newton. E aí o Newton percebeu o seguinte, que existe realmente, todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. Galileu ele não sabia que era para o centro da Terra, mas aí Newton provou a existência da gravidade, através de equações, através de experimentos. Então, isso daí foi algo muito importante, muito interessante. Por quê? Porque foram as primeiras explicações realmente científicas. Então, a física foi a primeira ciência a te dizer, ei, isso é verdade, olha aqui o porquê é verdade. Eu consigo provar, eu consigo dizer o que vai acontecer
através de, como Einstein descrevia, através de equações elegantes. Tudo que está acontecendo quanto ao avanço da Covid-19, existem grupos, só aqui, gente, só aqui no estado existem 6 grupos de pesquisa quanto ao avanço do coronavírus. 6 grupos de físicos. Eu posso mandar depois para vocês um link de um simulador, onde a gente coloca, claro, que não, nem de longe é algo que vocês possam entender matematicamente, porque é algo que é só para pós-graduando na área. Mas você pode simular situações de risco, simulações, enfim, tem um simulador muito bonzinho aí que te mostra com quase certeza número de infectados, número de mortes. Até agora, infelizmente, os nossos simuladores não falharam. E, não querendo ser alarmista, mas eu ainda te digo, fica em casa, não te faz de doido em querer ir para a rua. Governadores, o povo está dizendo aí, o povo esquece a história. Na gripe espanhola, a segunda onda foi a mais letal. A gripe espanhola durou 3 anos e foram 3 ondas. Entendeu? E é complicado, cara. É complicado, porque depois do primeiro lockdown que teve, isso estou falando do Brasil, o povo foi pra rua. O povo foi pra rua, tirou máscara, os cambal. O povo foi pra rua. E aí começou a morrer muito mais rápido as pessoas na segunda onda. A gente não tem leito de UTI suficiente, a gente não tem um sistema de saúde pronto para uma segunda onda. Se houver, e tomara, nunca nós físicos pedimos tanto para estar errado. Mas se houver, 50 mil é pouco. É pouco. Voltando para a aula. Então, se soltarmos um corpo inicialmente em repouso, uma determinada altura, sendo essa altura menor do que o raio da Terra, se lançarmos verticalmente para cima, ele vai subir contra uma aceleração, tudo bem? Então, na proximidade da Terra, a ação ela é exclusivamente gravitacional. Não há outras acelerações verticais senão a gravidade, tá? Então, quando sobe para... Eu vou falar um negócio redundante, né? Quando o objeto sobe para cima, né? Ele vai contra a gravidade que é para baixo. Então, a tendência é a velocidade contrária à aceleração. Nós já vimos isso em sala. Eu reduzo a velocidade. Então, se eu arremessar um objeto para cima, ele vai frear, para, depois ele volta a cair aumentando a velocidade. Tudo bem? Então, tudo que sobe, desce. E aí, seguindo, para a gente fechar nosso raciocínio de aula de hoje, né? Vamos ver como é que se comporta esse movimento uniformemente variado na vertical. Nós tínhamos 3 funções horárias que descreviam o movimento uniformemente variado. Correto? Então, vamos acompanhar aí como funciona esse movimento uniformemente variado. Nós tínhamos o seguinte, a função horária da velocidade, certo? V igual a V0 mais AT. E aí eu vou fazer a seguinte mudança. Eu vou trabalhar um movimento que eu chamo de free fall, ou seja, queda livre, onde você abandona um objeto a uma determinada altura, ou seja, a velocidade inicial é 0. Velocidade inicial, 0. Na quinta-feira eu vou soltar exercício sobre isso. E aí eu vou resolver, claro, questão de free fall antes, né? Então, é free fall, não free fire, pelo amor de Deus. Então, o caboclo aí cai com uma velocidade inicial 0 e a única aceleração que ele vai obter é a gravidade, ou seja, V é igual a GT. Olha aí, diminuiu bastante a equação, né? Não decore mais 3 equações. São as mesmas 3 do uniformemente variado. Aí vamos pegar a segunda lá do sorvetão? Então, no sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Sabemos que a velocidade inicial não existirá mais, é 0. 0 vezes o tempo é 0. Então, esse termo V0T some. Teríamos S e S0. Se eu passar o S0 para o lado esquerdo da minha equação, eu teria S menos S0. S menos S0 é ΔS. E o ΔS na vertical é altura, meu filho. Altura. E a aceleração é gravitacional. Então, essa equação monstra, a gente pega, amassa ela numa pequenininha. H igual a GT quadrado sobre 2. Para saber
O tempo de queda, Galileu só precisou da altura. Então, o que Galileu fez? Eu vou monitorar o tempo de queda, porque nas balas, por ela ser esférica, a resistência do ar é mínima. Então, eu vou colocar o seguinte. Eu vou medir Torre de Pisa, a altura que eu estou, né? E vou fazer a continha. Beleza. Se eu estou a X metros, eu caio em tantos segundos. 3 segundos, 4 segundos, não sei. Mas aí, o que acontece? E aí ele foi para a medida experimental. Ele primeiro, olha o que é científico. Primeiro matemático, primeiro o modelo. Depois ele foi para o teste. Vacina contra o coronavírus. Primeiro o modelo computacional. Para ver se a vacina verdadeiramente funciona com os dados que nós sabemos contra o coronavírus. Pô, deu certo no computacional. Agora, bora para o experimental. Bora primeiro com um animal que tem alguma similaridade com o ser humano. Testou-se em rato, porque é mamífero. Testou-se em macaco, porque é um mamífero geneticamente próximo. Mas não é o suficiente, porque existem certas doenças que são inofensivas para o ser humano e letal para o macaco. E doenças que são inofensivas para o macaco e letal para o ser humano. Então, vamos testar com gente. Bora fazer a coisa acontecer. E aí testa-se, ok? Temos os dados. Foi igual modelo e experimental, então a coisa é verdadeiramente fato, é científico. E bora torar. Então é isso que estão fazendo hoje com vacina. E vamos continuar. Então temos essa, né? E como é que fica a equação do Torricelli aí, velho? Olha, V quadrado igual V0 quadrado mais AT. Vamos lá no Torricelli. Então o Torricelli dando uma passeada aí nas equações. V quadrado igual V0 quadrado mais 2A delta S. Delta S, vamos começar da direita para a esquerda, igual o japonês. Quem é delta S? É a altura. Quem é A? É a gravidade. V0 some. E nós temos que V ao quadrado é igual a 2GH. Uma equação simples. Simples, simples. E que essa equação de Torricelli, ela vai aparecer muito. Então, em cima aí tu deve estar vendo a equação de Torricelli aparecendo. Cara, vai se repetir várias vezes essa equação. Beleza? Então era isso que eu queria falar contigo hoje, ok? Na próxima aula nós vamos pegar... Tu pode pegar o teu... Na próxima aula seguinte, tu já vem com o teu livro na mão, vem na página 35 do módulo 2 e vamos meter ficha aí nessa solução de questão. Então, 11h47, o teu estômago tá se roendo, ele tá se digerindo sozinho, ele tá em autólise. Eu vou encerrar a aula. Deixa eu só dar presença aqui para Perla, que chegou por último, e eu não coloquei presença para ela. Perlinha, pronto, presença, o resto levou falta. E aí, bom, a gente se encontra na quinta-feira, 9 horas da manhã. Se encontra quinta-feira, 9 da manhã, eu vou jogar já os 2 vídeos, o do Brian Cox e o do Capitão Scott no grupo. E aí a gente se encontra lá, beleza? Renan, eu acho que... Não, deve dar uma olhada no horário de vocês, porque eu não lembro do horário todo. Minha eu sei que eu já tô com fome, eu vou comer agora, já acabou. De vocês eu não sei ainda. Mas aí, se encontrar aqui. Falou!